Às vezes você se pega pensando, né? Como tem pessoas que são privilegiadas. Eu tô falando privilégios, não é de algo financeiro, não, é pessoal, não. É algo assim, que dom, que talento, né? Você se pega olhando assim algumas pessoas e você fala assim, nossa, como ela canta bem, como ele traz uma palavra, né, assim, revelada de Deus. Como que essa pessoa consegue, né, ter esse dom de revelação, de interpretação e diversidade de dons, né? E você às vezes se pega pensando, eu acho que Deus não tem isso para mim, eu acho que Deus não me chamou para isso, né? E você só fica admirando o que o outro faz, a forma como Deus usa o outro, e você acaba se sabotando, achando que isso não é para você. Quem disse para você? Não, hoje eu vim aqui para te dizer que aquilo que Deus tem para um, tem para o outro. Lembra da parábola dos talentos? Ele entregou 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Todos nós temos talento. Agora, o que nós vamos fazer com esse talento é o que diz se a gente vai crescer, avançar ou enterrar. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Ao final desse vídeo, se Deus falou contigo, compartilha com alguém, deixa Deus te usar. Olha o que diz a palavra do Senhor, livro de Daniel, capítulo 2, vai dizer assim, versículo 17, né? Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Ou seja, pastor, o que tem a ver isso, a palavra de Daniel, com aquilo que a senhora começou a dizer? Tem tudo a ver, tudo a ver. Preste atenção, a narrativa vai dizer que Daniel, junto com seus amigos, né, que a gente sabe, a gente conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é Misael, Ananias e Azarias, né? A Bíblia vai dizer que esses jovens estavam dentro de Babilônia, são levados como escravos, né? Vão fazer parte da corte de Babilônia porque eram príncipes, eram sábios, inteligentes, né? Dentro da lei do Senhor, vamos colocar assim, né? Dentro do seu costume, eram pessoas que tinham alto patente. Então Nabucodonosor resolve pegar alguns jovens, não só esses, mas outros, colocar dentro do palácio e oferece para eles alimentação do rei, alimentações essas que eram contaminadas. Mas esses 4 jovens, eles tomam uma decisão através de Daniel, porque Daniel é aquele que influencia, Daniel é aquele que faz a diferença, Daniel é aquele que fala, Daniel é aquele que tem o discernimento, aleluia, e que vai até o fim dentro dos propósitos que ele carrega com Deus. Presta atenção, não foi Deus que disse para Daniel chegar em Babilônia e não se alimentar daqueles alimentos. Não foi Deus, não foi revelação, não foi visão, nada disso. Simplesmente a Bíblia diz que Daniel decidiu, junto com seus amigos, não se contaminar com os manjares do rei. E aí eu começo a te dizer sobre dom, talento, né, que nós vemos algumas pessoas ter. Nós precisamos entender que para a gente alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, as decisões começam através de nós. Nós precisamos decidir não nos contaminar. A primeira coisa que você precisa entender, se você está querendo ser usado por Deus, e a Bíblia diz, irmão, que isso... Paulo disse, quem deseja o episcopato, boa coisa almeja. Então, se você deseja ser usado por Deus, ser usada por Deus, boa coisa você está almejando, irmão. É o contrário, você precisa ter esse desejo no seu coração. Imagina, se você tem desejo de ser usado pelo inimigo, claro que não. Você tem que ter desejo de ser usado por Deus, porque nós somos ferramenta do Senhor, né? Então aqueles homens, eles tomam decisão, não vou me contaminar. E para que eu e você venhamos ser usados por Deus, nós precisamos tomar decisões. A primeira coisa que você precisa fazer é decidir não se contaminar. Tem muita gente querendo ser usado por Deus, mas está sendo contaminado pelo que vê. Porque o manjar, antes de ser comido, ele é visto. Antes dele ser saboreado, ele é visto. E os manjares, imagina aquela mesa bonita, farta. Eu estou falando de uma mesa de rei, né? Imagina aquela mesa
Ou seja, muitas pessoas hoje não se separam porque vão pelo que vê. Estão vendo, para que eu vou jejuar, né? Tem um pão aqui com queijo, um café da manhã maravilhoso, né? O que tem, né? Não, vou me separar o quê? A rede social tá aqui, né? Eu aprendo tanta coisa, né? Não se separam, né? Estão sempre em busca daquilo que dá prazer ao que vê e se alimentam, porque tudo aquilo que você vê, você acaba alimentando a sua alma. Então, se você está ligado à pornografia, a terrorismo, né, a violência, presta atenção nisso aqui, mas isso é muito sério, porque isso é atual, né? Os seus olhos estão vendo o quê? Maledicência, estão vendo o quê? Glutonaria. O que seus olhos estão vendo? Então, você está enchendo a sua alma, fartando a sua alma daquilo que não edifica. Aí você fica desanimada e não consegue jejuar, não consegue orar, não consegue ler uma Bíblia, mas você consegue estar o tempo todo no telefone, você consegue estar o tempo todo numa rede social. Então, se você quer ser usado por Deus, a primeira dica que eu te dou aqui é o seguinte: você precisa se separar. Você precisa parar de sentar na mesa dos reis pagãos. Você precisa parar, se santificar, se separar. A Bíblia vai dizer que eles decidem não comer e não se alimentar. Mas eles não tomavam decisão própria, não, porque existia ali toda uma situação. Tinha alguns homens que eram responsáveis por eles, lembrando que eles eram prisioneiros. Eles estavam ali como escravos. E eles vão chegar até esse homem e vai trazer essa informação. Eles vão dizer, faz um teste. Se nesses 10 dias nós comermos, né, legumes, você vai ver a diferença. E aquele homem vai dizer para eles, eu não posso fazer isso porque é uma ordem do rei, né? E se vocês ficarem, né, opacos, mais magros, né, e tal, corre risco de eu morrer. Mas Daniel fala assim, faz o teste. E aquele homem decide fazer o teste. Porque, irmão, muitas das vezes a gente aceita muito rápido o que o mundo está nos oferecendo. A verdade é essa. Nós temos um tempo de muito comodismo, muito conformismo. Quando a Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este mundo, sabe? Renove a sua mente, renove a sua mente. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, não é porque todo mundo está comendo que você vai comer, não é porque todo mundo está falando que você vai falar. Você precisa ser diferente, sabe? Se você quer ser alguém usado por Deus, alguém que receba a revelação de Deus, alguém que Deus venha usar nesse tempo, você precisa aprender que você não é todo mundo, que você não anda com todo mundo, que você não fala como todo mundo, que você não se movimenta como todo mundo. Pelo contrário, você anda na contramão deste mundo. E o que anda na contramão deste mundo? Se não se separar dele. Há pessoas aqui que querem ser usadas por Deus, mas continuam se corrompendo, fazendo fofoca, olhando a vida do outro, não perdoa, não se esforça, não se sacrifica, sabe? Não entra em jejum, não entra em oração, não entra em separação, não consegue mais nem abrir mão disso aqui. Então, isso é muito sério, irmãos. Daniel decidiu, e aqueles homens decidiram, falaram, não, Daniel, então nós vamos fazer segundo o que você está pedindo. E a Bíblia diz que passam-se aqueles dias, Daniel não sentou à mesa do rei, não comeu dos manjares do rei, seus amigos também não. E quando Nabucodonosor vai conferir como estava aqueles jovens que vieram de Jerusalém, de Judá, ele vai se deparar com 4 jovens totalmente diferentes. Estou falando de um rei pagão que olha para 4 jovens diferentes, foram fiéis, leais aos seus costumes e principalmente à palavra de Deus. Quando fala de costume, as pessoas falam, costume é uma prisão. Não, a Bíblia vai dizer que a gente não pode remover as coisas antigas. Tem muita gente querendo ser atual e esquecendo dos costumes dos antigos. Qual era o costume dos antigos? Oração, jejum, Bíblia, separação. A atualidade hoje faz com que muitos de nós venhamos nos parecer com o mundo. Eu e você somos diferentes. E o mundo está clamando por pessoas diferentes. Você sabia disso? O mundo está esperando pessoas diferentes se apresentar. Como esses 4 jovens. Quando Nabucodonosor ele vê esses 4 jovens diferentes, logo eles tomam uma posição diferenciada no reino. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente. E a Bíblia vai dizer que a estes 4 jovens, Deus lhes deu. Deus quem dá entendimento, é Deus quem dá conhecimento,
É Deus quem dá revelação, é Deus quem dá interpretação. De repente você acha, claro, irmão, os livros são muito bons, nos ajuda, né? A palavra de Deus, irmão, ela é eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Mas já viu que tem pessoas que abrem a Bíblia e não conseguem entender nada? Porque não tem buscado em Deus. Se Deus deu a Daniel, dá a mim e a você. De repente você pode não ter a mesma performance de falar como eu ou como qualquer outro pregador, mas Deus te deu uma forma de falar, de se comunicar com as pessoas, para que você possa pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então por que Deus deu? Deus deu porque eles se separaram. Deus podia ter dado a todos que vieram para a Babilônia, mas não. Deus deu exatamente para aqueles 4 jovens. E se a gente for observar, por que Deus deu? Porque Deus achou Daniel, Misaías, Ananias, Azarias mais bonito, mais sábio. Não, que quem deu a sabedoria foi Deus. Aí eu volto a te dizer, é o que eu estou falando, que muitas vezes você acha que Deus tem filho predileto, que Deus quer usar fulano, ciclano, bertano, não quer te usar. Deus vai te dar, segundo as suas renúncias, segundo os seus sacrifícios, segundo aquilo que você abre mão para servir a Ele, segundo aquilo que você guarda da palavra dEle. A Bíblia vai dizer que os segredos do Senhor, Ele dá ou Ele revela àqueles que o buscam. É isso mesmo. Os segredos do Senhor, Ele dá, Ele entrega. Ele quer te entregar, mas você precisa renunciar. Você precisa buscar. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão buscando, não é dom, não é talento, para usufruir no reino de Deus, para ser usado no reino de Deus. Não, mas para usufruir para si próprio. Deus não dá. Você pode até ter, né? Porque tem gente que já tem o dom. Mas naquele grande dia ele vai falar, não vos conheço. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou e Ele nos capacita para o chamado que Ele tem com cada um de nós. Como eu falei lá no começo sobre a parábola dos talentos, Ele deu 5, 2 e 1. O que tinha 5, trabalhou. Eu já falo em línguas. Trabalhe mais para interpretar ela. Eu já tenho dom de visão. Trabalhe mais para que você tenha a revelação da visão. Não só ver, mas entender e discernir o que Deus está te mostrando. Eu já tenho o dom da palavra. Vai estudar a Bíblia. Pastora, mas eu já tenho o dom do louvor. Vai ensaiar. Ou seja, nós precisamos trabalhar. O que tinha 5, ganhou mais 5. O que tinha 2, granjeou, trabalhou e ganhou mais 2. E o que tinha um só? Quero não. Muito difícil, muita renúncia. Pastora, tem que ficar chorando, jejuando, tem que me separar. Eu gosto de ver Netflix, eu gosto de ver minhas redes sociais, eu gosto de andar com meus amigos, eu gosto de ir pra pizzaria, eu gosto de tomar café, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Enterrou. Aí, naquele grande dia, você vai te pedir conta desse talento. Você vai falar, Senhor, vai fazer igual aquele homem, né? Senhor, eu sei que tu era um homem severo, que colhe, não planta, por isso eu peguei e enterrei. E ele vai dizer, ele disse o que para aqueles homens? Tu poderia ter dado aos bancos, para que pelo menos rendesse juros. Tem pessoas aqui que estão assim, Senhor, eu não sei falar, sabe? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de falar da minha carne, eu tenho medo de falar e não sei o Senhor, mas Ele te deu esse dom. Então você tem que falar. Senhor, mas eu acho que as pessoas não vão entender. Meu irmão, as pessoas sempre vão entender o que Deus está falando. Senhor, mas eu acho que eu não canto como uma Bruna Carla. Eu acho que eu não sou como a Shirley Carvalhante. Você não é mesmo, não. Mas você é alguém que Deus quer usar nesse tempo. E você precisa renunciar, para que você não venha enterrar esse talento que Deus te deu. Como diz aqui, a esses Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Deus quer te dar inteligência, sabedoria. Deus quer te encher para que você possa realizar as obras dele. Aí ele vai te dizer assim, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Toda a visão e sonho. Então tinha sonho, visão, que Daniel não interpretasse. A gente vai ver isso no livro de Daniel, interpretou até o que estava escrito lá na parede. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Era um outro rei. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, entregou para ele também um decreto. Daniel era aquele que tinha interpretação de visões e de sonhos. Nós vamos ler o livro de Daniel, nós vamos ver recheado de sobrenatural. Deus te chamou para o sobrenatural. Saia do raso. Saia do raso. Para de andar atrás de todo mundo e começa a andar atrás do Espírito Santo.
Começa a pedir o Espírito Santo para te usar. Começa a pedir o Espírito Santo de Deus para te revelar. Começa a pedir o Espírito Santo para te esvaziar de si mesma. Começa a pedir o Espírito Santo porque ele está aqui para te dar. Como ele deu para Daniel, ele quer entregar para você. Que essa palavra possa falar o seu coração, possa te motivar, te incentivar para que você venha buscar as coisas que são do alto. Compartilhe essa palavra com um amigo, com uma amiga, coloque nas suas redes sociais, deixa Deus te usar. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu voltem para a glória de Deus.